Bora mergulhar num universo que existe bem debaixo do nosso nariz, sabe? Um mundo invisível ao olho nu. E nesse mundo, dois personagens principais se destacam e, olha, impactam a nossa vida de um jeito absurdo. As bactérias, que são organismos procariontes, e os misteriosos vírus. 10 elevado a 31. Esse número é tão grande que a nossa cabeça nem consegue processar direito. Sabe o que ele representa? A estimativa de quantos vírus existem na Terra. Para se ter uma ideia, isso é milhões de vezes mais do que o número de estrelas em todo o universo que a gente consegue observar. É muita coisa. Bom, para começar nossa conversa, vamos explorar um pouco mais desse mundo invisível que está em todo lugar e tentar entender as características principais desses dois seres. Pensa só, eles vivem nos mesmos lugares, sabe? Dentro do nosso intestino, no fundo do mar, mas as regras do jogo para cada um são completamente diferentes. A natureza deles é muito distinta, e é justamente essa diferença que a gente vai desvendar agora. E aqui a gente chega no ponto central da comparação. De um lado, a gente tem as bactérias, que dá para pensar nelas como se fossem umas maquininhas vivas, que se viram sozinhas. E do outro, os vírus, que agem mais como piratas, sabe? Precisam de um navio, ou melhor, de uma célula, para conseguir fazer alguma coisa. Exato! Uma bactéria é uma célula completa, ponto. Por ser procarionte, o DNA dela, que é circular, fica meio solto lá dentro, não tem o núcleo organizadinho. Ela tem o próprio metabolismo, ou seja, ela produz a própria energia e se reproduz sozinha. É, sem dúvida nenhuma, um ser vivo. Agora, com os vírus, a palavra-chave é outra, acelular. Um vírus não é uma célula. Ele é basicamente um pedacinho de material genético, seja DNA ou RNA, enrolado numa capinha de proteína. Sozinho, ele não faz nada, é inerte. Ele só ganha vida, digamos assim, quando invade uma célula e sequestra tudo lá dentro para fazer cópias dele mesmo. E isso leva a gente para a grande polêmica, uma que divide os cientistas. Puxa, se um vírus não é uma célula e não tem metabolismo próprio, ele pode ser considerado vivo? Essa pergunta, olha, não tem resposta fácil e é o gancho perfeito para a gente aprofundar a nossa comparação. O mais interessante aqui é a última linha. As bactérias cumprem todos os requisitos clássicos da vida. Já os vírus, bom, eles não têm célula, não têm metabolismo, não se reproduzem sozinhos, mas eles têm material genético e, o mais importante, eles evoluem. Eles sofrem mutações, se adaptam. É essa capacidade que coloca eles nessa zona cinzenta, sabe? Bem no limite do que a gente define como vida. Ok, agora que a gente já entendeu melhor o que eles são, vamos focar no que eles fazem. E a resposta, adianto, vai muito além de simplesmente causar doenças. Esse ponto é importantíssimo. A gente costuma associar a bactéria com coisa ruim, né? Mas a verdade é que a gente vive em harmonia com elas. O conjunto de todos esses micro-organismos que vivem com a gente, o tal do microbioma, é tão gigante que temos quase o mesmo número de células bacterianas e de células humanas no corpo. Elas são essenciais para a nossa saúde. E não são só as bactérias que têm um lado bom, não. Os vírus também têm papéis ecológicos importantíssimos. Nos oceanos, por exemplo, eles são dos principais responsáveis pela reciclagem de nutrientes, controlando a população de bactérias e liberando carbono na água. Os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, são fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Mas, claro, não dá para ignorar o outro lado da história. Tanto as bactérias quanto os vírus podem ser patogênicos, ou seja, podem causar doenças, e algumas delas bem sérias. Essa tabela aqui mostra bem como eles são diferentes. Doenças de bactéria como tuberculose e tétano funcionam de jeitos bem distintos. E a mesma variedade a gente vê nos vírus. A gripe se espalha pelo ar, enquanto a dengue precisa de um intermediário, o mosquito, para ser transmitida. Cada um tem a sua estratégia. E isso nos traz para a nossa última parte. Como é que a gente luta contra essas ameaças microscópicas e quais são os desafios nessa batalha que parece não ter fim? Então, o ponto crucial é este. As armas que a gente usa são completamente diferentes para cada um. Antibióticos foram feitos para atacar o metabolismo da bactéria, sabe? Eles exploram processos que os vírus simplesmente não têm. É por isso que tomar antibiótico para gripe não adianta nada. Contra os vírus, a gente usa vacinas para evitar a infecção ou antivirais, que atrapalham a replicação deles. E aqui está um dos maiores desafios de saúde pública do nosso tempo: a resistência aos antibióticos. É que o uso errado ou exagerado desses remédios acaba, sem querer, favorecendo a sobrevivência justamente daquelas bactérias que já tinham alguma resistência.
E esse processo aqui é um exemplo perfeito de evolução acontecendo na nossa frente. Começa com uma população de bactérias variada. Aí vem um antibiótico que funciona como um filtro e mata as mais fracas. As que sobrevivem, as resistentes, agora têm um caminho livre para se multiplicar, passando essa resistência para frente. E o resultado? O surgimento das famosas superbactérias. E a gente termina com essa reflexão. A nossa relação com bactérias e vírus é uma dança bem complexa, uma mistura de briga e convivência. Entender a diferença entre eles não é só uma curiosidade da ciência, é a base para a nossa saúde e para a saúde do planeta inteiro. A grande questão que fica é como essa relação vai evoluir daqui para frente.